Boa noite, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Muito bom poder estar aqui mais uma vez. Eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 15. Um texto muito conhecido das Escrituras. A parábola do filho pródigo. Eu quero que você coloque os seus olhos na palavra. Lucas 15, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, e depois vamos pular para o versículo 11, para você entender. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Aí Jesus conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e nós vamos entrar na parábola do filho pródigo. Lucas 15, 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, e calçados em seus pés, coloquem um anel em seu dedo, e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. E enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos,
porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Até aqui, feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos nessa noite por estarmos aqui, em torno da tua palavra, em torno do nome santo de Jesus, para ouvir a tua voz. Pai, fala conosco. Ó Deus, usa a minha vida, Senhor, faz o que o Senhor quiser aqui nessa noite, cumpra o teu querer, porque nós sabemos que tu és um Deus amoroso, um Deus perdoador, mas um Deus que é justo, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Bem, é uma parábola muito conhecida, um dos textos mais usados no mundo. Há muitas músicas, filmes, peças de teatro relatando essa parábola que nós lemos. Olha, nós devemos, em primeiro lugar, levar em consideração que nenhuma parábola tem uma verdade completa. Nenhuma parábola deve ser usada para nós extrairmos doutrinas delas. A maioria das parábolas não eram histórias reais, eram histórias que Jesus contava para mostrar uma grande verdade e levar os ouvintes a refletirem em sua condição. E aqui não é diferente. A parábola do filho pródigo, ela faz parte de uma série de 3 parábolas. A chave para entendermos essa parábola, porque se eu perguntar para você, por que Jesus contou essa parábola? Por quê? A chave para nós entendermos isso está nos versículos 1 ao 3, onde diz assim que os fariseus e os escribas, os mestres da lei, estavam fora da casa, olhando Jesus recebendo pecadores e criticando Jesus porque ele comia com pecadores. E aí Jesus vai e responde a eles. Jesus, ele responde usando 3 parábolas. Preste atenção. Ele fala da parábola da ovelha perdida, que se perdeu fora. Ele fala da parábola da dracma perdida, que se perdeu dentro da casa. E aí então, ele continua e fala da parábola do filho pródigo, onde tem um homem, um pai, tem 2 filhos, um que se perde fora e o outro que se perde dentro. Entenda isso. Então os 2 estão perdidos. Os 2, tanto os pecadores e publicanos que estão dentro da casa, quanto os fariseus e os escribas que estão fora. Nós vamos ver isso. Então, Jesus fala da perdição desses 2 filhos. Primeiro, Jesus fala da perdição do filho pródigo. Vejamos 3 características desse filho pródigo. Primeira, ele tem uma atitude egoísta. Ele não pensa no pai, ele não pensa no irmão, ele não pensa na fazenda, ele não pensa nos trabalhadores, ele olha tão somente para si mesmo, e ele tem uma atitude egoísta. Egoísta é o que acontece. Ele quer ser senhor de sua vida, ele quer ter liberdade, ele toma o seu próprio caminho, e é um perigo isso. Provérbios 14:12 diz que há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele é a morte. Ele acha que vai ser feliz,
Quantas vezes nós achamos que nós vamos ser felizes em nós mesmos, de forma egoísta, de forma que não pense nos outros? Essa é a primeira característica. Ele pede a herança para o pai dá a herança e ele vai embora. A segunda característica aqui que eu vejo do filho pródigo é que ele quer viver longe da casa do pai. Olha só, ele sai da casa do pai, ele pede a herança, preste atenção, com o pai vivo, o pai ainda não tinha morrido. Olha, é como esse filho chegasse no seu pai e dissesse mais ou menos assim: olha, já que o senhor não morre logo, dá o que é meu, dá o que é meu. Isso, num contexto judaico, era digno de apedrejamento, era uma afronta. Se você parar para analisar, era uma grande ingratidão que esse filho estava fazendo com seu pai. Todo o coração humano tem algo do filho pródigo. Muitos não querem saber de Deus. Tem muita gente que diz que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Não obedecem, não ligam para Deus. Terceira característica desse filho pródigo: ele busca satisfação nos prazeres do mundo. Esse filho sai numa busca desenfreada por satisfação. Ele quer curtir a vida, ele quer prazer. Ele esbanja o seu dinheiro, porque tem muito. E se você parar para analisar, é por isso que é chamado filho pródigo, porque a palavra pródigo quer dizer gastador, esbanjador, e é por isso que ele leva o nome de pródigo. Ele tem bastante dinheiro, e com isso, ele consegue muitos amigos, ele consegue muitas mulheres, ele consegue muito prazer, ele consegue comer do bem e do melhor, mas ele não espera que o dinheiro vai se acabar. Um lugar onde só sai dinheiro e não entra, está afadado à falência, e é o que acontece com esse jovem. Acabou o dinheiro, acabou a festa, acabou o dinheiro, acabou os amigos, acabou o dinheiro, veio o desespero, houve fome naquela região. Um homem dá a ele um trabalho de cuidar de porcos num chiqueiro. Para um judeu, era o pior trabalho que poderia existir, era pior do que pedir esmolas na sinagoga, era pior do que lavar banheiro. Mas ele vai porque não tinha outra coisa para fazer, e ele dando comida para os porcos, com fome, ele tem vontade de comer comida de porco. Espiritualmente, é assim que está um pecador longe de Deus. Em primeiro lugar, Jesus fala da perdição do filho pródigo, mas aí Jesus entra e vai falar da perdição do filho mais velho. Olha só, esse filho mais velho, ele representou os escribas e os fariseus da época de Jesus, mas eles representam muito bem, nós podemos tomar isso como representação de alguns que estão na igreja, mas estão perdidos dentro da igreja.
eles não estão no mundo. Não estão no mundo, estão dentro. Mas o mundo não saiu deles. É como a mulher de Ló, que saiu de Sodoma, mas Sodoma nunca saiu de seu coração. É como aquele jovem rico, que guardava todos os mandamentos, mas estava perdido. É como aqueles fariseus. Agora eu pego 3 características do filho mais velho. Ele não se alegra com a volta do irmão. Esse irmão mais velho, ele chega e ele vê festa. Ele ouve barulho de música. Ele vê o povo dançando. E ele pergunta para um dos servos: o que aconteceu aqui? Aí o servo diz: o teu irmão mais novo, o teu irmão voltou, e o teu pai o recebeu, o perdoou, e o teu pai matou o novilho gordo, e o pai mandou fazer festa, e nós estamos aqui alegres, comemorando a volta do teu irmão. E aí o irmão mais velho está triste, fora da casa. O filho pródigo está dentro da casa, agora é o filho mais velho que está fora. E ele se entristece, porque o pai perdoou o irmão. Há pessoas dentro das igrejas que não se alegram com o arrependimento dos perdidos. Há irmãos dentro da igreja que muitas vezes odeia o seu irmão. Aqui eu vejo um grupo de religiosos, pessoas que não gostam de festa. Há um monte de fariseus dentro das igrejas hoje, gente que vê o pecado dos outros, vê o pecado do irmão, mas não vê o próprio pecado, não vê que estão tão perdidos quanto aqueles que estão lá fora. Eles queriam e cobravam, olha só, os fariseus e os escribas, eles queriam e cobravam que o povo guardasse a lei, mas eles agiam sem misericórdia. Jesus, ele denunciou várias vezes a hipocrisia dos fariseus. Jesus dizia que eles coavam um mosquito, mas engoliam um camelo. Jesus disse para eles que eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Muitos não se alegram vendo Deus salvando pecadores, não suportam ver a alegria no rosto do irmão. Assim são muitos filhos mais velhos. Segunda característica desse filho mais velho: o filho mais velho chama o pai, olha só, e diz: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. E aqui eu vejo falta de liberdade. Era um camarada que era filho, mas vivia como escravo. A declaração dele é que ele sempre foi fiel, sempre obedeceu e nunca recebeu nada em troca. É assim, serve para ter alguma coisa em troca. O filho aqui cumpria as ordens, trabalhava como um escravo, mas não sabia da liberdade da vida. É assim que muitos vivem, sem liberdade, estão na igreja, mas não têm vida, vive como escravo,
e nunca entenderam a condição de filho, nunca usufruíram do amor do Pai, conhecem então somente o trabalho do Pai. Ser cristão assim é um peso, é um fardo, não é ser cristão. Obedece, mas não com alegria. Está na casa do Pai, mas vive como escravo. O Pai o trata como filho, mas ele vive como um empregado. Terceira característica desse filho mais velho: falta relacionamento com o Pai. Ele conhece todos os bens do Pai. Ele conhece a fazenda do Pai. Sabe quantas ovelhas o Pai tem. Marca os bois do Pai. Conhece a quantidade de empregados que o Pai tem. Mas não tem relacionamento com o Pai. Não conhece o Pai. É duro isso, né? Ele nunca saiu de perto do Pai, mas vivia tão longe do Pai quanto o que saiu, o filho pródigo. Ele estava com o Pai, fazia as coisas para o Pai, mas não amava o Pai. Mas tem jeito, Paulo, de estar na igreja há tanto tempo e viver assim? Tem. É como aquele pastor que num culto elogiou uma senhora que viveu casada há 50 anos, fizera bodas de ouro, e um mês depois o marido dela morreu, e o pastor, falando de exemplo, de santidade, de obediência, usou a vida daquela irmã, usou ela como espelho, e no final do culto, aquela mulher procurou o pastor e disse: pastor, o senhor não deveria ter feito aquilo. O pastor: por que, minha irmã? Você não é tudo o que eu falei? Ela disse: pastor, mas o senhor disse algo que eu nunca fiz. O que eu disse? O senhor disse que eu amava o meu marido, e eu nunca amei o meu marido. Eu vivi casada com ele mais de 50 anos. Eu fui a melhor esposa que alguém poderia ter. Eu obedeci tudo dentro de casa. Eu fui uma esposa perfeita, mas eu nunca amei o meu marido. E o pastor disse: mas como assim, minha irmã? Eu sou daquela época em que o pai escolhiam quem a gente ia casar. E eu conheci meu marido 2 dias antes de casar e não gostei dele. Mas casei por obediência aos meus pais. Fiquei casada em obediência a ele, mas eu nunca fui feliz. Tem gente que fica dentro da igreja e não é feliz. Faz tudo certo, pode cantar, pode pregar, pode fazer o que quiser, faz as coisas certas, mas não ama o Pai. O Pai já pagou tudo, e Ele insiste em pagar o preço. O Pai, e aqui eu falo biblicamente, o Pai Celestial, Ele enviou Jesus para nos buscar, mas muitas vezes há muitos que insistem em querer merecer e pagar uma dívida que nunca conseguirão. Agindo assim, esse filho mais velho prova que está perdido, tanto quanto o filho pródigo. A pergunta que eu faço é a seguinte: como é que esses 2 filhos perdidos podem ser salvos?
Vamos lá. O filho pródigo, ele toma um caminho de 3 passos. Primeiro, ele reconhece a sua miséria. Ele cai em si. O texto diz: caindo ele em si, ele reconheceu a sua condição miserável de pecado. O primeiro passo para ser salvo é reconhecer que está perdido, é reconhecer que não consegue perdoar os seus próprios pecados, é reconhecer que precisa do Pai. O arrependimento, ele começa no reconhecimento do pecado. Ele olhou para si mesmo, olha só, e ele viu o real estado de sua miséria. Há um momento em que nós olhamos para nós, talvez aconteceu isso na tua vida já, aqueles que se converteram, aqueles que foram alcançados pelo Senhor, aconteceu isso. Há um momento em que nós olhamos para dentro de nós e nós nos vemos longe do Pai, perdidos. Eu não sei se você já fez isso, se você olhou para dentro de si, se você já caiu em si, se a ficha já caiu, que você é um miserável pecador, longe do Pai. A minha ficha caiu no velório da minha filha. É duro isso. Não precisa ser assim. Segundo passo, ele decide voltar para o Pai. Olha aí, decisão. Levantar-me-ei e irei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus empregados. O filho, ele lembra que o pai é bom. Uma coisa nós aprendemos aqui: existe esperança para o mais vil pecador. Existe conserto, existe um novo começo, existe esperança para você que está aqui e ainda não voltou para o Pai. Você que me ouve pela internet ou me ouvirá, há um novo começo para você. Você ainda está vivo. Enquanto há vida, há esperança. Eu não sei como você está vivendo. Eu não sei por onde você andou. Eu não sei o tanto que você se sujou. Mas de uma coisa eu tenho certeza: há lugar para você na casa do Pai. Existe perdão para você no Pai. Decida-se voltar ao Pai. Terceiro passo que esse filho pródigo dá: ele volta para casa. Ele decide primeiro e depois ele volta. Ele faz o que ele pensou, o que ele falou. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e beijou. O filho disse: pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, e tragam um anel e põe no seu dedo, e tragam calçados e põe nos teus pés, tragam um novilho gordo, matem-no e vamos festejar, porque esse meu filho
estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vinha ele ainda longe. O pai corre ao seu encontro. O processo começa no pai. É o pai que corre ao nosso encontro. É o pai que envia Jesus para morrer naquela cruz, no meu lugar e no seu lugar. Todo pecador é indesculpável diante de Deus. Ninguém pode chegar até Deus e dizer que Deus não o ama, porque Deus ama. O pai trata o filho com graça, quando o filho merecia uma surra, merecia ser apedrejado. Eu até penso que esse pai correu até o filho, porque se deixasse ele voltar sem ninguém no carreador, matariam ele a pedrada. E o pai, para poupar o filho, corre até ele. Como pode? Como pode um Deus santo amar e perdoar pecadores miseráveis como nós? Esse filho volta emporcalhado, cheio de pecado, acabado, arrasado de muitas maneiras. O pai aceita o filho de volta, lhe veste com a melhor roupa, mata o melhor boi, dá o melhor para o filho. Assim, olha só, Deus perdoa os pecados e nos dá vida eterna, e ainda faz festa. Jesus diz: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Volte para casa, volte para os braços do Pai. Como é que o filho mais velho pode ser salvo? Eu falei da salvação do filho pródigo, mas como é que o filho mais velho pode ser salvo? Primeiro, reconhecendo que está perdido, tanto quanto o filho pródigo. O filho mais velho está perdido, mesmo guardando os mandamentos. Jesus, do lado de fora, mostra que os escribas e fariseus estão dentro desse contexto de perdição. O filho mais velho está perdido, não porque cumpre as regras do pai, mas porque não ama o pai de verdade. Ele está perdido achando que está salvo. O filho mais velho acha que merece a salvação por causa de suas obras. Ele é religioso, ele é bonzinho, ele trabalha para o pai. Ele é moralista, defensor da lei, mas não conhece a graça. Ele acha que as suas obras o salvarão, mas engana-se. Salvação não vem das obras. Salvação não é pertencer a uma igreja. Salvação não é frequentar uma igreja. Salvação não é ser membro de uma igreja. Salvação não é ser batizado. Salvação não é fazer tudo certinho. Salvação é algo muito mais profundo do que isso. Salvação está em Cristo e no seu sacrifício, na obra que Ele fez, e não naquilo que nós fazemos. É necessário nascer de novo. Como é que o filho mais velho pode ser salvo? Pedindo perdão para o pai. Mas por que, Paulo, pedir perdão para o pai? Ele fazia tudo certo. Ah, é? Será? O filho mais velho precisa se arrepender e pedir perdão para o pai.
Por quê? Ele está com ódio do pai. Ele está com ódio do irmão mais novo. O ódio que ele sente em seu coração é pior do que o pecado do filho pródigo. Olha, é difícil para alguém que está muito tempo na igreja reconhecer que precisa de salvação. Uma vez perguntaram para um pastor: pastor, Deus salva o macumbeiro? E aquele pastor disse: Deus salva até o evangélico. É duro reconhecer que está perdido dentro da igreja. O meu conselho para você é que você peça perdão para o Pai, e que você entre na festa, e que você alegre-se com os irmãos. Conclusão: o mesmo pai que saiu para abraçar o filho pródigo, agora sai para alcançar o filho revoltado. Jesus sai do meio dos pecadores e publicanos e vai conversar com os escribas e fariseus. O remédio é o mesmo para os dois: confessar o pecado, arrepender-se e voltar-se para o Pai. Os escribas e fariseus precisavam de perdão tanto quanto os publicanos, que eram os cobradores de impostos, e os pecadores. Jesus, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, pecado, e eu vos aliviarei. Perdão. Todos nós somos pecadores. A diferença é que uns já confessaram o seu pecado, se arrependeram e voltaram para a casa do Pai. Continuam pecadores, mas dependentes do Pai. Se arrependem todos os dias, mas estão salvos pela graça de Jesus Cristo. E nada, nem ninguém jamais os arrancará da casa do Pai. Eu quero convidar o grupo de louvor. Eu acabei não falando nada com a Nayara para ela cantar, mas eu quero que ela cante um hino. E eu quero que você reflita nessa noite, que você feche os seus olhos nesse momento, que você olhe para dentro de si mesmo e você se pergunte: estou salvo? Estou salva? Nós vamos cantar. E depois eu quero orar. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor,
esquecer. O que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Feche seus olhos. Eu quero convidar você a orar nessa noite. E primeiro eu me dirijo a você que se identificou com o filho pródigo, que se perdeu fora, mas quer voltar para a casa do Pai agora. Eu quero que você ore aonde você está. Eu quero que você se arrependa dos seus pecados e quero que você se volte a Deus nesse momento. Aí onde você está, se você deseja, diga assim para Deus. Diga com voz audível, diga assim: Pai, nesta noite eu reconheço que estou longe de Ti. Reconheço, Pai, que não consegui tomar conta de mim mesmo, que eu preciso de Ti, Senhor, que eu não consigo viver essa vida longe do Senhor. Me perdoa, Deus. Eu creio que o Senhor enviou Jesus para morrer naquela cruz no meu lugar. Jesus morreu e ressuscitou para minha salvação. E agora estou aqui orando ao Senhor, pedindo perdão, te pedindo para voltar. Me aceita, Deus. Aceita-me no
nos teus braços de amor. Toma conta da minha vida. Eu nunca fui feliz, porque eu tentei do meu jeito, mas faz, Pai, do teu jeito agora. Eu me rendo, eu me entrego ao Senhor, e faço isso em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados. E eu me dirijo agora a você que está na igreja, que está perdido dentro da igreja. Você ouve falar sobre o Pai, você pode fazer até algumas coisas para o Pai, mas você não conhece o Pai. Você está perdido. Você não tem certeza da tua salvação, mas agora você quer voltar-se ao Pai, pedir perdão ao Pai e dizer para o Pai te dar salvação eterna, para que você deixe de ser um religioso, muitas vezes um fariseu, e comece a levar uma vida de filho, não mais de escravo. Você que identifica-se dessa forma, eu quero que com voz audível você ore assim ao Pai. Você vai estar orando ao Pai, não vai estar orando a mim. Fale com o Pai, porque não sou eu, não é a igreja que tem poder para salvar você, mas o Pai. Fala para o Pai, reclama para o Pai, pede misericórdia para o Pai. Diga assim: Pai, eu confesso que mesmo durante tanto tempo, ouvindo mensagens a falar a respeito do Senhor, vivendo no meio dos irmãos, vivendo no meio das ovelhas, eu confesso que ainda eu sou lobo, mas eu venho a Ti agora e peço que o Senhor produza o maior milagre, que é o milagre do novo nascimento, o milagre de transformar um lobo em uma ovelha Tua. Por favor, Pai, me recebe nos Teus braços. Eu quero participar da festa, eu quero entrar, eu quero arrancar o ódio do meu coração, e eu quero perdoar o meu irmão. Eu quero o Teu perdão, Pai, eu preciso do Teu perdão, ó Pai. Muda a minha vida, me transforme no nome de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus. Aleluia. E eu quero orar por você que fez essa oração. E nesse momento eu quero saber quem fez essa oração com sinceridade. Você com os olhos fechados ainda. Eu peço que coloque um pouco de luz na igreja, que eu não estou vendo nada, apesar que Deus sabe quem é, mas eu quero que você faça um sinal assim com a mão, se você fez essa oração com sinceridade. Eu quero orar por você. Há alguém? Amém. Mais alguém? Mais alguém? Amém. Nós vamos orar então. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado por Tua palavra, que é bendita, que é santa, que tem poder para transformar as nossas vidas. Pai, recebe esses Teus filhos nos Teus braços, dá a eles, Pai, a alegria de pertencerem ao Senhor, dá a eles, Pai, a condição de filhos. Oh Deus, dá a eles a autoridade de filhos.
Oh Deus, leva-os a te amar como Pai. Oh Deus, e cuida deles, como o Senhor tem cuidado de todos nós. Porque outrora, Pai, todos nós éramos filhos pródigos. Ah, Deus, o Senhor perdoou pecadores miseráveis que não merecem. Ah, Deus, recebe a gratidão do nosso coração. Ah, Deus, recebe a adoração que sai dos nossos lábios. Oh Deus, que sai do nosso coração. Ah, Deus, em poder pertencer ao Senhor, mesmo não merecendo nada. Ah, Deus, o Senhor nos recebe como filhos e ainda nos dá uma herança, oh Deus, incalculável. Oh Deus, obrigado por Jesus, pelo nosso representante, porque tudo está nele, e é por causa dele, Pai, que nós podemos ter comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Continue, Deus, agindo nas nossas vidas, levando-nos para perto do Senhor, nos corrigindo, nos disciplinando. Ah, Deus, ajuda-nos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Oh Deus, nós precisamos de Ti, como nós cantamos aqui nessa noite. Precisamos do Teu amor, precisamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua graça, precisamos do Teu perdão. Deus, ajuda-nos, Deus, a ter misericórdia dos nossos irmãos. Ajuda-nos a nos alegrar, Deus, com a salvação do Filho pródigo. Não nos deixe, Pai, ficar fora da festa, criticando porque o Senhor perdoou pecadores. E Deus, nós estamos aqui não como pessoas perfeitas, julgando os outros, julgando o pecado dos outros, mas Deus, principalmente eu, particularmente eu nessa hora, eu falo como pecador, como um mendigo que apenas encontrou o lugar de arrumar pão e quer repartir esse pão com os irmãos. Obrigado, Senhor, por tudo, no nome santo de Jesus, e para a Tua glória, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.